Ativa. Jornalismo, notícias, entrevistas e prestação de serviços. Um programa feito com a participação da comunidade. A apresentação Poliana Martins. Rádio 104 FM agora 10 horas e 14 minutos, 10 e 14. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast pela sua comunidade ativa aqui na Rádio 104 FM. A apresentação fica por minha conta, Poliana Martins. Direção geral, Joslaine Dias. Assessoria, Cleusa Tolotti. Produção, Rudinei Balcheiro. E hoje nós vamos trazer mais um tema para lá de especial e muito importante para vocês que sempre nos acompanham aí todas as quintas-feiras ao vivo no podcast, que cada vez tem levado informações, prestação de serviço e, claro, trazendo muita alegria, descontração, entretenimento de acordo com o que nós programamos aí todas as semanas. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui pela sua 104. E o tema desta quinta-feira é sobre as instituições das APAES, né, do Brasil inteiro, e nós vamos hoje conhecer um pouquinho de como funciona a nossa APAE aqui de Alta Floresta. Nosso convidado especial é o presidente Dr. Wallace Clay Pimenta, que já encontra-se aqui nos estúdios, e também a Cleusa Tolotti, ela que estará representando as mães dos alunos, né, da APAE aqui do nosso município, e vai falar, né, de acordo desde quando a filha dela começou aí a estudar na APAE, se houve algum desenvolvimento, se ela viu diferença, né, se ela progrediu, se ela melhorou, se ela tem aprendido continuamente. Enfim, nós vamos conhecer aí um pouco da APAE, da legislação, né, de como acontece aí, como que forma a diretoria, como que faz para participar, né, de uma maneira direta ou indiretamente, como funciona, quais são os profissionais que ali, né, atuam. Enfim, vamos conhecer um pouquinho das APAES, essa instituição que praticamente tem no Brasil inteiro, e hoje representado pela APAE de Alta Floresta, o presidente Dr. Wallace Clay Pimenta. Bom dia, Wallace Clay, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. E eu gostaria já, de primeiríssima mão, que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, de você, falasse também da sua graduação, de como tudo começou até você se tornar aí o presidente da APAE. Seja bem-vindo. Obrigado, Poliana. Bom dia a todos os ouvintes aí. Quem sou eu, né? O Wallace Clay. Eu sou uma pessoa que soma hoje na APAE, né? Que está lá à frente e que ajuda a manter aquela instituição. Não sou eu só que faz esse tipo de trabalho. É claro, tem toda a equipe, né? Mas a gente representa, e eu estou nesse momento representando a APAE. Espero que futuramente venham mais pessoas que possam assumir essa responsabilidade e que façam esse trabalho com excelência. A minha história na APAE, ela começou no ano de 2015, né, quando eu fui convidado a participar dos leilões que aconteciam no pátio da APAE. E um amigo me convidou, eu participei no dia, ajudei no leilão e gostei da dinâmica, do trabalho, né? A gente de fato se sente muito bem fazendo um trabalho voluntário. E aí, daí em diante, nos anos seguintes eu comecei a participar da diretoria, né? Fui convidado a ser procurador jurídico da diretoria, né? Aceitei o convite, fui procurador por 2 anos, fui vice-presidente, né, em outro mandato. E esse é o meu segundo mandato como presidente, né? Então, eu estou à frente como presidente hoje, né? Mas fazendo o trabalho que a gente iniciou lá no início, que é um trabalho voluntário, um trabalho, né, que dignifica a gente, que traz muita gratidão, né, seria a palavra. Então, esse sou eu, o Wallace Clay, que representa a APAE hoje como presidente. Tá certo. Muito obrigada, seja bem-vindo. Também já quero cumprimentar aqui a nossa convidada, a Cleusa Tolotti. Inclusive a Cleusa, ela também faz parte da equipe da Rádio 104, ela é a nossa assessora, ela que faz aí toda o convite, né, faz a correria,
nos auxilia em todos os trabalhos realizados aqui nas quintas-feiras. Então a gente agradece mais uma vez, Cleusa, sempre por você estar junto com a gente, um trabalho de excelência. E claro, obviamente que a gente não poderia realizar um podcast falando da PAI e de maneira nenhuma deixar de convidar a Cleusa Tolotti, né, que representa muito bem pela sua filha, né, a Grazi, as mães ali daquela instituição. Sejam muito bem-vindas. Cleusa, gostaria que você se apresentasse também para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Fica à vontade. Bom dia, Poliana. Bom dia a todos, né? É um prazer, uma alegria nós estarmos participando desse podcast. Como você mesmo já disse, né? Eu sou Cleusa Tolotti, mãe da Graziela, né? Uma garota especial. O diagnóstico dela é paralisia cerebral. E é um prazer eu estar aqui também representando as mães, né, nesse caso. E está aí, né? A gente está aí à frente desse trabalho também do podcast, mas também a gente participa dos dois lados, né? Vamos para cá e vamos para lá e estamos aí. É verdade, né? Bom, já fizemos aqui a apresentação, né, da nossa convidada Cleusa Tolotti, também nosso convidado especial aqui, o presidente Wallace Clay. Eu gostaria que você falasse, né, por que você se interessou, né, assim, de primeiríssima mão. Lógico que você já comentou, né, que foi no ano de 2015, né, que você começou a fazer ali os leilões, ajudar, que inclusive acontece até hoje os leilões na PAI, né? Sim, Poliana. Os leilões acontecem até hoje e inclusive é uma das principais fontes de renda que mantém a PAI de portas abertas, né? O meu incentivo, na realidade, eu tive um incentivo da minha família, do meu pai, que participavam das festas da igreja, das igrejas, eu participava, ajudava quando eu era criança, e eu me sinto bem fazendo trabalho voluntário. Então, isso aí para mim é gratificante demais, né? A gente se sente recompensado por estar fazendo bem a outras pessoas. Com relação à participação, eu participo na PAI a partir de 2015, né? Sempre venho participando, ajudo da forma que eu posso, né? E até hoje a gente faz o leilão, inclusive nesse ano foi mais um leilão muito gratificante, né? Em decorrência aí desses dias que nós passamos de pandemia e tudo mais, mas nós superamos, fizemos um leilão que foi sucesso novamente. O ano que vem tem mais e a gente pretende continuar o trabalho sempre. Além de ser o presidente, de estar à frente ali da PAI, você exerce outras funções. De alguma forma, alguma vez você já se deparou e falou assim, meu Deus, eu tenho que deixar meus afazeres para cuidar, né, por exemplo, dos problemas ou de alguma problemática da PAI. Já aconteceu isso com você e você teve que deixar de fazer alguma coisa pessoal sua para correr atrás de assuntos pessoais da instituição? Sim, Poliana, de fato a gente abdica de muita coisa, né, para poder estar à frente da PAI, né? É um trabalho muito gratificante, mas a gente às vezes tem que abdicar da vida familiar, de alguns prazeres da vida, para poder estar à frente e representar a PAI. De fato, é uma função que a gente tem que levar com seriedade, né? Tem que levar com seriedade, apesar da minha pessoa ser uma pessoa brincalhona, extrovertida, o trabalho lá ele é sério, né? Então, quando é necessário, a gente tem que estar à frente e tem que responder, né? Não é porque é voluntário que a gente vai lá fazer só quando a gente pode, né? A gente vai, às vezes tem que ótima resposta, quando a gente pode. Não, eu não posso, não, se vira, passa a bola para outro. Não é assim que funciona. A responsabilidade é assim, a gente tem que fazer, né? Fazer acontecer. Não tem outra pessoa para fazer. Então a gente tem que, de fato, fazer. Tá certo. Cleusa Tolotti, é o seguinte, eu conheço a história da Grazi, ela é muito linda, já tive oportunidades, inclusive várias vezes de ouvir, até já perguntei para você várias vezes, né? Já pedi para você falar. E eu não poderia perder a oportunidade, se você me permitir, é claro, você falar um pouquinho da história da Grazi, né? Porque a Grazi, ela é uma pessoa especial, mas ela não nasceu especial, né? Aconteceu aí uma paralisia com ela. Depois que ela nasceu, acho que ela tinha o quê? Quanto tempo? 7 dias. Ela tinha 7 dias, né? Isso. E assim, ela poderia ter nascido, né, e transformado-se em uma mulher, né, sem nem
Sem nenhum problema, sem nenhum problema, né? Isso. Mas aconteceu a paralisia e eu gostaria que você falasse um pouquinho, se você puder, né? Como tudo começou, da sua gravidez na época, né? Você não morava em Rondônia, morava no Paraná. E mediante do que você puder falar pra gente, compartilhar a sua história, para que as pessoas tenham o conhecimento e a ciência de como é importante a PAI. E nós temos uma PAI em Alta Floresta, né? Onde acredito que a maioria dos municípios do Brasil tem, mas não são em todos os lugares. E a gente tem o privilégio de ter uma, então é bom a gente também valorizar o que nós temos, que faz importância na vida de muitas famílias aqui da nossa cidade. Pode compartilhar com a gente? É verdade, Poliana. Antes de eu te dar essa resposta, eu só queria complementar aqui o que o Dr. Wallace Clay falou. Esse trabalho que é feito, que eles fazem, e a gente às vezes participa também, lembrando que é voluntário, não é remunerado. Ser presidente não se ganha salário, né? E a maioria, assim, todos nós que trabalhamos lá na direção da APAI, não tem salário, então a gente trabalha mesmo porque gosta e por amor, né? Poliana, voltando aqui então à sua pergunta que você me fez a respeito da Graziela, ela nasceu em São Paulo, né? Eu estava gestante de 30 semanas, que corresponde a 6 meses e alguns dias, uma semana talvez. Nasceu prematura e ela então ficou na UTI neonatal. E quando ela completou 7 dias, que nós chegamos no hospital, ela havia dado 2 crises convulsivas, porque ela pegou infecção hospitalar e tinha dado 2 crises convulsivas. Então o médico veio falar com a gente e disse que ela não suportaria a 3ª crise. Então ele disse assim, ela não tem nem 1% de chance de vida. De vida? De vida. Nossa. Na visão da medicina. Entendeu? Inclusive ele usou as seguintes palavras, ele disse assim, se vocês têm fé em alguma coisa, ou em Deus, enfim, se apegue com ele, orem, porque senão vocês vão ter que preparar o velório, enfim, né? Então, uma notícia para uma mãe de primeira viagem, que eu tinha apenas 20 anos de idade, longe da família, numa capital, São Paulo, onde ninguém conhece ninguém, foi uma experiência, assim, um pouco traumática para mim, mas que eu creio assim que Deus ele sempre esteve na minha vida, né? Ele sempre atuou de forma assim inexplicável as coisas que foram acontecendo. A Graziela é um milagre, porque os médicos, como eu já disse, não deram nenhuma chance de vida para ela. Ela é um milagre. Então eu vejo que naquela ocasião eu estava praticamente sozinha. Todas as vezes que eu precisei de ajuda, eu estava sozinha. O pai dela nunca me apoiou, apesar de nós vivermos juntos. E nunca ele estava presente. Você era casada com o pai biológico dela. Isso, com o pai biológico. Mas sempre que eu precisei, eu sempre corri sozinha. Inclusive, em São Paulo, tem várias APAIs, não tem uma só. Só que a demanda é muito grande. E conforme... difícil acessibilidade igual a gente tem aqui. Isso, exatamente. Tanto é que quando ela completou 6 anos, eu fui embora de São Paulo, fui para o Paraná. Aí eu fui para o Paraná, onde tinha uma vaga na APAI de Cascavel. Tá, mas antes, Cleusa, ela sobreviveu. Sobreviveu. Ela ficou quanto tempo aí? Ela ficou 51 dias na UTI neonatal. Durante esse período, eu não peguei minha filha no colo, eu não encostei nenhum dedo nela, porque eu não podia entrar lá, por conta da contaminação, que era um risco muito grande, entendeu? Mas ela ficou todo esse tempo na UTI neonatal. E aí você teve alta, chegou o dia dela também ter alta, e aí vocês foram embora. Aí vocês se mudaram para o Paraná, logo depois? Depois de 6 anos. Foram 6 anos de batalha em São Paulo, correndo atrás de tratamento. Mas aí quando você descobriu que ela teve paralisia? Sim, quando ela saiu do hospital, o médico já disse que ela teria algum problema. Ah, tá. Alguma sequela, mas até então ele falou assim, eu não sei diagnosticar qual é a sequela. Porque ela aparentemente estava saudável. Saudável. E assim, ele falou assim, só com o passar do tempo é que vai se descobrir no desenvolvimento dela, que vai se descobrindo qual é a problemática dela. E assim, por volta de 1 ano e meio, 2 anos por aí, que a gente foi evidenciando, porque ela não fazia as mesmas coisas que uma outra criança da idade dela fazia. Certo. Tipo, sentar, se equilibrar sozinha,
já era para ela estar andando, ela não andava. Falar. Não falava também. Então, assim, começou a minha jornada de correr atrás de tratamento, de escola especial. Descobriu o que sua filha tinha, quais eram as sequelas. Isso. Até que chegou o diagnóstico que ela tinha tido paralisia cerebral. Entendeu? Entendi. E aí eu consegui uma vaga de fisioterapia e terapia ocupacional e fono numa APAE em Ribeirão Pires. Eu andava 9 estações de trem, mais um ônibus que levava mais ou menos uns 15 minutos de ônibus, mais o trem. Então eu saía às 6 da manhã e voltava às 1 da tarde. Era uma jornada assim incansável. E 3 você com vezes ela na no semana. colo? Com ela no colo, andando de ônibus, de trem. E pena que não dá pra você, eu não trouxe foto pra vocês verem o tamanho que ela é. Ela saiu da incubadora indo pra casa, né? E ela começou a se desenvolver muito rápido, assim, no tamanho dela. Né? Ela foi engordando, foi crescendo como uma criança normal. Uma criança dita normal, né? Então o peso dela foi sendo bem grande, né? Mas eu levava ela, trazia, corria pra cá, corria pra lá. E eu não conseguia, então, a vaga em escola, a APAE, essas coisas assim, né? Então, eu consegui uma vaga em Cascavel, no Paraná, a 1.000 e poucos quilômetros de São Paulo. E eu me mudei para lá por conta disso. Por conta desse tratamento. Chegando Exatamente. lá, começou a fazer tratamento, seus familiares moravam lá. Só tia. Meus familiares de verdade, minha família de mãe e pai moravam aqui em Rondônia. Aqui em Rondônia já. Então, já tem 37 anos que eles moram aqui. E eu cheguei aqui há quase 15 anos depois deles, né? Então, nesse período, eu fiquei lá em Cascavel, no Paraná, na APAE de lá. Uma das APAEs, na época, que era uma das APAEs mais equipadas do Brasil. Inclusive, ela saiu na revista Veja. Lá já tinha terapia ocupacional, tinha ecoterapia. Tinha uma clínica dentro. Inclusive, um dos médicos que atendia lá, Dr. Talvani, que era voluntário, que finalizou o diagnóstico dela. Né? Do tratamento, né? Inclusive as medicações, tudo. Foi lá nessa APAE que a gente começou assim, a sentir uma melhora nela, né? Tá certo. Mas daqui a pouco... Pode falar. Inclusive, eu ia falar assim, a importância da APAE, né? Foi aí que começou, né? A gente ter um pouco mais de tranquilidade, né? Tá certo. Daqui a pouco a gente vai conhecer mais um pouquinho da história da Cleusa Tolotti, da Grazi, até porque o presidente Wallace Clay, qual a importância que você vê, né? A gente ouvindo a Cleusa, né, como prova viva, né, da importância que a APAE trouxe na vida dela, onde ela descobriu o diagnóstico da filha dela. Assim acontece também na APAE de Alta Floresta. Já aconteceram da APAE aqui de Alta Floresta dar o diagnóstico para alunos que os pais ou responsáveis sequer tinham noção de que eles teriam, até mesmo a gente pode falar sobre o autismo, né, ou outra deficiência? Olha só, você tenha conhecimento, né? Isso, há relatos de alunos da APAE, né, que se descobriu outros problemas, né, na nossa APAE. Então, assim, através da indicação da diretoria, dos professores ali, né, foram feitos exames e já foram descobertos outros problemas, né. Vale frisar que o público, né, da APAE, os alunos, né, em maioria das vezes, são pessoas humildes, famílias humildes, né, que não têm muito conhecimento para ir atrás de resolver e conhecer mais sobre o problema. Né? E aí vem a função da APAE, que é orientar os pais, encaminhar os pais para que seja feito exames específicos, consultas, igual a Cleusa falou, né? Foi um dos médicos lá na APAE, onde ela tinha a filha dela internada, matriculada, que finalizou o diagnóstico. Aqui também já aconteceu casos de que a gente encaminhou alunos, né, para que a gente descobrisse mais alguma coisa ou complementassem o diagnóstico dos nossos alunos. Essa história da Cleusa, eu não conhecia ela, né, a fundo, né? Eu me emocionei aqui de conhecer, porque um dos nossos objetivos chegar num patamar de uma APAE igual ela citou, né? Uma APAE que possa atender completamente o aluno, né? Que possa fornecer o trabalho, assistência médica, que possa fornecer um bem-estar
para os nossos alunos, né? Então essa é a nossa visão para que daqui a um tempo a gente possa atender dessa forma também. Em Rondônia, a nossa APAI é uma das APAIs modelo no estado, né? Mas estamos longe da perfeição ainda. É por isso que a gente está nessa luta, é por isso que a gente vai à porta dos comércios, dos moradores, né, dos sitiantes para pedir doação, porque a gente tem essa intenção de melhorar e dar mais dignidade aos alunos. Eu percebo, Dr. Wallace Clay, que desde o começo aqui da nossa entrevista, do nosso podcast, que você se emociona. Quando você vai falar aí da PAI, dos alunos, o que remete você, o que remete a sua lembrança quando você começa a falar dessa instituição? Porque o amor que você teve a princípio, né, ouvindo você falar, compartilhar conosco, é através do leilão que tudo começou. Mas você aprende a amar as pessoas como elas são, né? E o que remete a sua lembrança todas as vezes que você fala da PAI e tem esse amor, porque a gente vê nos seus olhos um brilho e você se concentra para falar para que as lágrimas não caiam, né? O que te remete quando você lembra dos alunos da PAI, de tudo aquilo que está em torno dessa instituição? Poliana, eu gosto demais de fazer o bem, né? Independente de quem seja. E sabendo o que é a PAI, o que são os alunos da PAI, pessoas que precisam dessa ajuda, eu me comovo realmente. É difícil para mim falar porque eu me emociono. Digamos, eu não consigo separar o sentimento. Para mim é gratificante, né, fazer esse trabalho, e é mais gratificante ainda que as pessoas reconheçam esse trabalho, né, e abrace a causa PAI, porque é algo necessário, é algo que a gente precisa. É como eu disse, a gente tem que dar mais dignidade a esses alunos, né? Quando você disse sobre a Graziella, quando a gente começa a falar sobre os alunos especiais, a gente tem um pouco de bloqueio no sentido de que eles não são normais. Pelo contrário, eles são além disso, eles são especiais. Então esse é o nosso foco e de fato emociona a gente falar dessa causa, dessa forma de trabalho. Presidente, é o seguinte, o que mantém a PAI de Alta Floresta? Eu nem vou falar, nem vou perguntar, questionar o que mantém as APAIs no Brasil. Trazendo, né, esse feedback para Alta Floresta, o que mantém ela os 365 dias do ano? A PAI de Alta Floresta, a maior fonte de renda da PAI de Alta Floresta é o nosso leilão, que acontece anualmente. Esse leilão acontece, na maioria das vezes, no mês de maio. Né? E aí a gente conta com doações do pessoal da área rural, dos sitiantes, doações de gado, de galinha, de porco, de qualquer valor em dinheiro, doação do comércio em geral, da população, doação em alimentos. E aí a gente realiza esse evento, que é o leilão, né, da APAI, que vem crescendo a cada vez mais. Quando eu era vice-presidente em 2019, nós batemos um recorde e de lá para cá nós, de acordo com as condições, nós vamos crescendo cada vez mais. Eu sei que teve o leilão na época até da pandemia, né? Sim. Vocês conseguiram arrecadar, inclusive nós fizemos uma entrevista. Era lá na outra rádio, ainda no outro endereço. E acho que uma das metas que foram batidas foi na época da pandemia, não foi? Sim. Inclusive no ano da pandemia nós fizemos um leilão online, né? Foi sucesso geral o leilão do ano da pandemia. A população abraçou em peso, né? Mas não posso deixar de constar aqui, né, que o poder público também ajuda a PAI, né? Hoje nós contamos com um quadro de professores cedidos pela Prefeitura Municipal e pelo Estado também, né? Então, o poder público ele ajuda, sim, a gente recebe emendas de deputados, de vereadores que direcionam para a PAI, né? A gente vem tentando administrar essas emendas para que possa agregar valores à PAI. Recentemente recebemos várias emendas, estamos ampliando o espaço da PAI para poder atender mais alunos também. Eu tive informação através da minha produção que
um dos leilões que aconteceram, me parece que o presidente ou vice-presidente na época, ele se vestiu de alguma fantasia, fez alguma coisa? O que foi, presidente? Eu achei que já tivessem esquecido já. Não, a minha Essa foi produção, boa, viu? a minha Essa foi produção, boa. a minha produção sempre tem informações. Eu achei que não tinha ninguém filmando. E tem vídeo, e a produção vai colocar nesse momento, quando quem puder assistir aí no Floresta Notícias, a produção vai colocar esse vídeo, né, pra gente lembrar de um dos leilões que aconteceu, que teve recorde, né, financeiro aí. Foi o último, né? Sim. Foi o último? Sim. Foi o último. Era o presidente que se vestiu de alguma? Como é que foi? Era o presidente lá, eu não conheço essa pessoa não. Era o presidente do Paquete, viu? Vocês vão ver no vídeo aí. Tá certo. Mas foi uma brincadeira, foi para descontrair, né? Como eu disse no início, eu sou bastante extrovertido, eu gosto de brincar, né? Mas gosto de fazer as coisas com seriedade também. Foi algo assim para descontrair, para trazer o público, para mostrar que nós não estamos lá só, né, Para arrecadar arrecadar dinheiro, né? mas e sim para curtir o momento. Ele mostrou que tem equilíbrio no salto alto. Nalda! É. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que você vai mostrar depois, viu, produção? Pode falar. É porque a gente fala demais, eu vou te falar, não é? É bonito. Voltando agora para a Cleusa Tolotti, nós paramos ali no Paraná, no tratamento da Grazi no Paraná. E agora? Isso, exatamente, Poliana Martins. Lembrando, né, falando em APAE, né, eu havia falado que na época era uma das APAEs modelo, como o presidente está dizendo que a nossa APAE hoje é modelo para o estado de Rondônia. Naquela época era um modelo também, APAE a nível de Brasil até. Porque lá existia uma clínica dentro da APAE. Por isso que ela conseguiu o diagnóstico. Nós tínhamos neurologista, que era voluntário, nós tínhamos dentista, fisioterapeuta, fono, terapia ocupacional, assistente social. Então, assim, tinha toda uma equipe ali já. Coisa que hoje ainda é difícil a gente ter, até em órgãos públicos, Isso, né? mas a tendência nossa, nosso desejo, né, Wallace Clay, que a gente tenha também esses profissionais, aos poucos estão vindo, né? Para nossa APAE também, né? A gente conta hoje com estagiários da fisioterapia, né, que são voluntários. São voluntários. Isso. Isso mesmo, e isso ajuda muito, né? Porque um só fisioterapeuta não dá conta da demanda. É eles que escolhem onde eles querem trabalhar voluntariamente ou é a faculdade que indica? Como que funciona? Só cortando você um pouquinho. O estágio para a faculdade ele tem que ser supervisionado por um profissional. Né? Então aí é questão de supervisionar o profissional. Né? Então nós temos um fisioterapeuta formado que tem salário, que recebe pelo trabalho, né? Mas ele convida os estagiários para que seja feito. Ele se dispõe, né, a ser o supervisor, né, dos estagiários, né? Isso, e ele faz essa supervisão para que eles possam fazer o estágio lá na APAE. Perfeito, Cleusa. Muito bem. Então, Poliana Martins, de lá até os 12 anos, a Graziela, dos 6 aos 12, ela ficou na APAE de Cascavel. Aí, então, pelo motivo de que minha família já morava aqui, e eu me sentia muito só, eu vim embora para Rondônia. Mas eu tinha a preocupação de que, porque aqui ainda não existia a APAE quando eu vim embora para cá. Isso, não agora a gente já vai chegar já no ponto X da questão. Né? Não existia a APAE aqui, então, mas foi uma das minhas maiores preocupações, era isso. Mas eu vim e 4 ou 5 anos depois já começou a se cogitar a ideia de se implantar uma APAE aqui em Rondônia, aqui em Alta Floresta, né? Já existia em Rondônia? Em Rondônia, sim. Em outros municípios existiam. Mas de Paraná, por aí? Isso. Rolim de Moura já tinha, né? Entendi. Mas aqui em Alta Floresta ainda não existia a APAE. Era um sonho distante. Era um sonho ainda, estava distante. Aí, presidente Wallace Clay, por exemplo, você pode falar pra gente quando veio a APAE para Alta Floresta, como funciona essa legislação, para que as pessoas possam ter um pouco de ciência, porque eu, por exemplo, não tenho a mínima noção e não tenho também a informação correta de quando veio a APAE para Alta Floresta. Quantos anos temos a APAE em nosso município? Vamos lá. Eu até esqueci de citar, né? Vocês falando sobre quantos anos, né? Nós estamos no 20º ano de APAE em Alta Floresta. 20 anos. Isso, justamente nesse mês de setembro é que a gente completa 20 anos de APAE em Alta Floresta. O leilão desse ano nós fizemos em homenagem a esses 20 anos de APAE. Já aconteceu o leilão esse ano? Sim, aconteceu em maio. O leilão foi em maio. E
nós convidamos alguns diretores que antecederam, né, diretores, presidentes, para participar lá do leilão, para a gente poder apresentar essas pessoas. E para mim foi muito gratificante, porque eu até nem conhecia algumas pessoas que participaram, que foram presidentes, vice-presidentes, que fundadores da PAI. Que ajudaram de uma forma direta, indiretamente. Que, né? Sim, porque quando eu comecei... uma vida, né? Isso, imagina. Quando eu comecei em 2015, né? Já tem algum tempo, mas a PAI tem 20 anos aqui em Alta Floresta. A Cleusa, ela sabe falar muito mais, né, do início da PAI do que eu, né? E agora tá chegando no ponto X. Ponto X. Então, Poliana, eu lembro que na época eu conheci o seu Alcides da Emater. Ele tem um filho especial. E aí ele trazia esse menino para mim fazer algumas terapias com ele, porque eu era assistente da fonoaudióloga da PAI de Cascavel. Naquela época, podia-se ter uma assistente, porque ela vinha 2 vezes na semana, passava todos os exercícios dos meninos, né, para mim, e eu então trabalhava com eles. Eu trabalhei durante 6 anos na PAI, lá em Cascavel. Você já tinha alguma experiência. Isso. E aí então, as pessoas, quando eu vim para Alta Floresta, as pessoas, sabendo disso, levavam o filho na fono lá em Cacoal, e ela passava os exercícios, eu ia junto, acompanhava eles, e ela me passava. Então, por isso eu conheci o seu Alcides por esse intermédio. E ele tinha o filho dele, o Anderson, que chamam de Andinho, né? E ele trazia o menino dele para mim fazer os exercícios de fono com ele. E aí a gente começou a cogitar a ideia de uma PAI, mas a gente não sabia nem como começava, não sabia nem como era a legislação, nada, de nada. Nós estávamos no cru de tudo, né? Mas sem até uma PAI em Alta Floresta, né? Era quase que impossível, acredito. Mas né? nesse meio tempo em que eu e ele estávamos com essa ideia assim de como fazer, quem a gente procura, já tinha um grupo de pessoas já da sociedade, era o Temístocles, tinha uma psicóloga, não lembro o nome dela mais, esqueci, ela foi embora daqui. Mas algumas pessoas que já estavam começando a cogitar a ideia da PAI. Na época, você sabe dizer se eles tinham filhos especiais ou... Não tinham filhos especiais. Como Quem tinha era só eu e o seu Alcides que estavam cogitando a ideia, né? Tinha várias crianças em Alta Floresta que eram especiais, mas nenhum deles tinha um filho especial, não. Que forte, né? E aí? Muito forte. Seguimos. E aí começou então essas reuniões, né, para formar a PAI, até que, né, formou, mas não tinha prédio. Aonde vai atender esses meninos? Como fazer? E aí alguém sugeriu a ideia ali das salas ali da igreja Nossa Senhora da Penha. Então se usou ali muito tempo, não lembro quanto tempo, uns 4, 5 anos eu acho. Se usou ali até começar a PAI, onde ela está hoje, né? Então não tinha cadeira de roda, né, para esses meninos, tinha uma Kombi que era emprestada da Associação dos Deficientes, e essa Kombi não tinha como carregar uma cadeira de roda. Eu lembro que a Graziela, quando ela ia para a escola, lá na escola ela ficava num colchão, né? A professora ficava com ela ali, praticamente no chão, envolvida com ela só, porque não tinha como ela deixar um aluno para atender outro, né? Então, assim, foi bem complicadinho no começo, assim, era doação mesmo das pessoas, doação, assim, se doando para trabalhar com esses meninos. E ali naquela época, vocês tinham o quê de profissionais? Algum formado? Ou era só os amigos ou os tinha pais? Os professores, foi montado então a diretoria e tudo mais, né? Foi alguns professores, eram poucos, não sei se eram uns 2 ou 3 professores que começaram assim, inclusive a Graziela ia 2 vezes só por semana. Não era todos os dias? Não, até que daí foram vindo mais professores, a gente foi, né, o pessoal foi vindo, né? Mas o comecinho de tudo foi dessa maneira. A Grazi pode-se dizer que foi a primeira aluna? Uma das primeiras. Né? Já tinha um grupinho de alunos ali que ela foi, desde o começo ela estava ali. Que ótimo. Né? E aí pra gente ir um pouquinho mais a fundo, antes de nós chegarmos aqui na conclusão da nossa conversa, né? Do podcast de hoje, inclusive. Por exemplo, Cleusa Tolotti, nesse passar dos anos, você então tá 15 anos... Aqui em Alta Floresta? Eu estou há 25 anos. Há 25 anos, tá. A Grazi, sua menina, há quanto tempo ela faz parte da instituição da PAI? 20 anos, desde o começo. É verdade, 20 anos, verdade. Isso mesmo, 20 anos. Ou seja, você percebeu diferença no tratamento dela? Você consegue imaginar a Graziele
com a PAI e sem a PAI? Eu não consigo mais imaginar ela sem a APAI. Inclusive, nesses 2 anos de pandemia, foi muito difícil manter ela em casa, e eu creio que seja a história de maioria dos pais, né? Ter que ficar com os nossos filhos em casa, não porque a gente não queira ficar com eles, é porque eles se acostumaram tanto e gostam tanto da escola, o convívio, isso, a socialização deles, né? Inclusive, eu vou até contar um episódio aqui pra vocês, a Graziella, ela era, posso dizer essa palavra, eu acho, antissocial. Ela não conseguia ficar no meio de muitas pessoas, com muito barulho, e era uma tristeza para a gente levar nos eventos da escola. Aí para as pessoas entenderem, mas como, presidente, a Graziele, ela não fala, né, ela não anda, ela não faz suas atividades, né, fisiológicas sozinha, e como uma pessoa especial nessa categoria consegue ser antissocial? Como? Na expressão. A expressão, por exemplo, ela gritava, ela chorava, ela não suportava ficar ali. A gente entendia que era por causa do barulho ou então por causa de muitas pessoas, né? Mas eu nunca deixei de levar ela nos eventos, porque eu pensava assim, ela precisa se acostumar. Eu não posso tirar ela do convívio, né, das pessoas. E o que aconteceu? Teve uma semana, que todo ano, né, no mês de agosto, dia 21 a dia 28, é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, né? E desse episódio aí, nós fizemos uma apresentação lá no teatro. Um grupo de alunos do Ramin iria fazer uma coreografia com os cadeirantes, nossos cadeirantes, né? Fizeram, né? E a Graziella era uma dessas cadeirantes que iria participar. E as pessoas falavam, você vai colocar? Ela vai suportar? Eu falei, vamos lá. E a expectativa era de todo mundo em cima da Graziella, naquele palco. E acreditem vocês que a Graziella ficou tensa, mas ela não chorou, ela não gritou, ela não fez nada assim para dizer me tirem daqui. Ela participou, todo mundo, foi o comentário da semana, foi nesse evento, a partir desse evento, a Graziella eu nunca mais precisei ela tirar, por exemplo, eu tinha ir no evento, mas quando ela começava a chorar, eu tinha que tirar ela de lá. Hoje não mais. Não mais. Não mais. Graças a Deus não mais. Mas eu falo pra você, uma luta constante. Sim. Ter um filho especial é você não ter mais a sua própria vida. Entendeu? Por exemplo, uma mãe ou pai que seja de uma criança especial, ela não pode mais parar para chorar pela sua vida, pelas suas coisas. Ela não tem tempo de chorar. Uma mãe de especial não tem tempo de chorar por si mesma. Porque a luta dela é grande, não para, é intensa. Ela dorme, acorda, sabendo que a pessoa principal ali é ela, não é mais você. Porque ela precisa comer, ela precisa se vestir, ela precisa tomar banho, ela precisa de tudo. No meu caso, no caso da Graziella, e eu creio que seja assim a história de muitos pais que estão nos ouvindo hoje, é a luta pelos direitos que eles têm no papel. Eles têm todos os direitos, no papel, na legislação, tem todos. Mas quando você vai para a prática, não é assim que funciona. Não tem essa facilidade de você chegar lá e falar assim, já que ela tem direito, eu vou lá e vai acontecer assim. Não vai acontecer assim. Você precisa lutar por isso, você precisa provar por A mais B que essa pessoa precisa daquilo que você está em busca. Por exemplo, a minha filha precisava de um remédio que era de alto custo. Eu precisei entrar na justiça para adquirir esse remédio que hoje vem pelo Estado. Minha filha precisou de uma cadeira de rodas. Eu precisei entrar na justiça para que a justiça o município providenciasse a cadeira. A Graziella precisou de tratamento dentário. Novamente, eu tive que entrar na justiça para conseguir o tratamento dentário. E pasmem vocês, já é a 5ª vez que ela faz tratamento. E eu tenho que entrar na justiça e a luta é grande, não é fácil. Isso quando o salário, a aposentadoria, o direito não é bloqueado, né? E já foi 2 vezes bloqueado o dela. Pois é. E aí, presidente, a pergunta que não quer calar. O que esses pais devem fazer? Desesperar, chorar, espernear, bater de porta em porta? O que esses pais, como a Cleusa Tolotti acabou de citar aqui, não tem tempo de chorar, não tem tempo de reclamar. O que esses responsáveis, pais desses alunos aí com deficiência intelectual e dupla devem procurar, devem fazer?
Olha só, eu entendo que realmente é uma luta sem fim, né? Uma luta que o pai ou a mãe, eles têm que mostrar força ao filho, né? Muito mais do que o normal, né? Então é uma luta realmente árdua. Com relação aos direitos, eu concordo com a Cleusa, né? Porque na lei, na escrita é muito lindo, é muito bonito, né? Mas infelizmente nós não temos esse suporte, o executivo não tem esse suporte para fornecer todos esses direitos que está lá descrito na lei, todo bonitinho, né? É algo que realmente a gente tem que correr atrás, tem que ir atrás do direito, né? E eu oriento aos pais que que vão atrás dos seus direitos, né? Porque são direitos garantidos, né? Como a Cleusa falou, ela é mãe, né? Então ela está indignada com essa história, com essa situação. E de fato é a indignação da maioria. Da maioria. Né? Da maioria. Porque a maioria tem uma rendabilidade assim, baixa, né? Sim, a maioria. Wallace Clay, por exemplo, de acordo com que você está à frente e também é uma das pessoas que apoia aí a instituição APAE, você consegue ver diferenças de alunos desde quando você está convivendo com eles até hoje, nesses 5 anos? Você vê diferença no comportamento desses alunos para hoje? Sim, é perfeitamente visível. Né? Nesse momento, nesse período que nós ficamos na pandemia, praticamente 2 anos sem atender os alunos, né, a gente vê que houve, né, uma regressão. Né? O trabalho da APAE ele tem que ser contínuo, igual a Cleusa citou aqui. Né? Se há uma interrupção, regride tudo novamente. Né? Então, a gente vê nos alunos que há essa regressão se caso a gente parar com esse atendimento. Né? Atualmente, a gente vem tentando atender, né, para poder não haver essa regressão que prejudica eles. Né? E outra, o que eu disse aqui com relação a melhorias na APAE é justamente para dar essa dignidade, para que eles melhorem ainda mais, para que eles desenvolvam ainda mais do que eles já estão desenvolvendo. O que a Cleusa falou aqui é gratificante para nós saber que a filha dela não tinha, ela era antissocial, a palavra que ela utilizou, antissocial, e hoje ela já consegue fazer uma apresentação com alunos da escola normal e tudo mais. Isso aí é gratificante demais, é uma evolução que se ela não tivesse procurado a APAE ou tivesse procurado ajuda, talvez ela não teria até hoje. Praticamente um milagre, né? Sim. Exatamente. Quais são os profissionais que atuam na APAE aqui de Alta Floresta? Sei que são vários, não sei se consegue, né, assim, ditar todos, mas que você conseguir lembrar, por exemplo, temos fisioterapeuta. Isso, nós temos fisioterapeuta, né, trabalha na área lá de fisioterapia, atende no Pedia Suite, que é um equipamento que ajuda a desenvolver os movimentos do aluno, né? Nós temos professores, né? Tem professores com qualificações diferentes para poder ajudar os alunos, né? Temos o motorista, temos a secretária que cuida da parte administrativa, temos a merendeira para fornecer o alimento ali na hora certa, da maneira certa. Esses funcionários são remunerados? Sim, todos eles. Ok. Os professores, como eu disse no início, eles são cedidos através do município e através também do estado, né, a maioria dos professores. Nós arcamos com a motorista do ônibus, nós arcamos com a zeladora, com cozinheira, né, com a secretária, até mesmo porque a APAE ela é dividida em 2 setores, digamos. Nós temos o centro educacional, que diz respeito à coordenação dos professores, às aulas, ao que é feito com os alunos com respeito à educação, e nós temos a associação dos pais e amigos, que é a APAE, que cuida da parte administrativa de custear e fazer acontecer os trabalhos. Tá certo. Olha, é o seguinte, nós estamos chegando, infelizmente, cadê aquela vinheta?
aqui do podcast desta semana. Olha, a gente vai conversando e assim, a gente quando vai montar o podcast toda semana, sabe, Wallace Clay? A gente fala assim, fica tão empolgados porque é cada assunto um assunto diferente e a gente entra literalmente no clima. E tem tantas perguntas que eu tava lembrando que eu conversei com a Cleusa, que eu conversei com a Jo, que a gente poderia perguntar, né, com o Rudinei, mas não dá tempo. Certo. E não vai faltar oportunidades, inclusive, hoje como é um podcast, né, a gente gosta muito de frisar isso para quem está nos acompanhando, que é um programa dedicado a perguntas e respostas, é um programa bastante técnico, onde a gente traz pessoas realmente capacitadas para estar falando sobre legislação, para estar falando de coisas tecnicamente, onde somente bastidores sabem, têm conhecimento, né, de causas, diferente de uma entrevista, né, de um sorteio de prêmios, onde a gente gostaria, se possível, uma outra oportunidade no programa Bom Dia em Alta, no meu programa mesmo, a gente convidar alguns alunos para vir aqui, conversar, interagir com o público. Eu sei que há muito tempo atrás tinha alguns alunos lá na PAI que tinham um sonho de ser radialista, não sei se ainda existe, né? Espero que sim. E assim, a gente ter esse dinamismo com o público, com os ouvintes, porque eles, assim como trazem alegria, né, para os seus familiares, eu acredito que eles também podem trazer muitas alegrias para nós, que mesmo não convivendo, né, com eles diariamente, assim como vocês convivem, mas a gente aprende até mesmo no olhar deles, porque eles são carinhosos, né? Eu conheço alguns, né, dos alunos lá da PAI, e às vezes que eles me veem, eles, Poliana Martins, me abraçam, às vezes eles não falam, mas eles ficam felizes, eu vejo pela própria Grazi, né, quando a Grazi me vê, tia Popô, e ela se bate assim, feliz. A gente não consegue ver maldade neles, não consegue ver, e eles não têm maldade mesmo. Sim. Né? Então assim, eu agradeço do fundo do meu coração, né, porque de imediato você aceitou o nosso convite, Cleusa entrou em contato, né, Cleusa? E você aceitou o nosso convite. Éramos para ter realizado, inclusive, esse podcast na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Eu quero finalizar, né, o nosso podcast com você falando dessa semana que aconteceu, né, que é a nível nacional, inclusive, né, Wallace Clay. E agradecer, em seu nome, toda a diretoria da PAI, agradecer aos alunos e deixar aqui um convite firmado para eles virem aqui, que vocês possam, né, aleatoriamente, né, escolher para que alguns deles venham, porque todo mundo não tem como, não vai caber nos estúdios, né, para que a gente possa fazer uma programação diferente, de repente, né, para final de ano. Sim, nós temos os autodefensores, né, são os alunos que representam os alunos. Né? Eles são alunos da PAI, é feita uma eleição, né, e aí eles representam os alunos durante o ano. Então, é como se fosse a minha diretora geral, ela representa os funcionários da rádio. Isso, então assim, eles vão vir sim, né, eu acho que vão ficar gratificados de terem essa oportunidade e vai ser uma honra pra gente poder participar novamente com vocês aqui. Que bom. Aproveitando, por gentileza, fale da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que aconteceu agora o mês passado? A semana é do dia 21 ao dia 28 de agosto, né? É semana nacional. Para nós é uma semana que de fato dá visão ao que é a PAI, ao que são os alunos, né? Então é o momento de mostrar o que são os alunos da PAI, como funciona, né? Então é um momento de reconhecimento com os alunos, né? O que a Cleusa falou a respeito da Graziella, a filha dela, o que eu posso dizer para você? É uma forma de reconhecimento, né? O que ela está dizendo aqui, ela é mãe, ela está sendo testemunha do que está acontecendo. Né? Então, para nós é gratificante isso. Eu gostaria de aproveitar o momento, né, e além de agradecer a população que vem abraçando a causa, que vá até a PAI e conheça a realidade nossa, né? Conheça os alunos, conheça o dia a dia da PAI, porque cada vez mais a gente vai se comovendo, né, com a realidade, com o que acontece, com o trabalho que é fornecido lá. O profissional para trabalhar na PAI hoje, ele tem que ter um perfil positivo para trabalhar lá. O professor, ele faz coisas fora do currículo dele, né? Coisas como
levar um aluno ao banheiro, limpar um aluno, né? Trocar. Então são coisas que é um trabalho. Se você olhar, ele não está sendo pago para isso. Ele não está sendo pago para isso, mas eles fazem, e fazem com gratidão, com amor, né? Então isso é muito diferente, a PAI é diferente e é muito mais diferente quando a gente passa a realmente conhecer como funciona. Então fica o meu convite a toda a população, a vocês aqui, que participem, que conheçam o nosso estabelecimento lá, conheçam como funciona. Inclusive, né, Wallace Clay, tem as noites do padrinho, né? Final de ano, a gente não sabe a data ainda, mas Sim. é uma oportunidade, né? Sim, todo final de ano tem a noite do padrinho, né? A gente procura voluntários que queiram ser padrinhos, né? É um momento de descontração, uma festa para os alunos. Uma festa tão esperada, né, por eles. Eles não vêem a hora de chegar ao final do ano para participar dessa. É uma festa linda, eles viu? falam uma o ano todo. De glamour para eles. Eu sei que é uma festa de gala, né? De gala. Isso, Luxo, muito luxo. E aí eles são bem recebidos, né? Os padrinhos levam um presentinho, uma lembrança, né? E, então para eles é um momento único, né? Então é a finalização do nosso ano letivo. De um ciclo, né? Isso, e para eles é um momento assim, eu acho que inexplicável. É verdade. Cleusa Tolotti, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, né? Assim, quando a gente chegou em uma conclusão de que iríamos convidar a PAI, né, representado pelo nosso presidente, né? Falei assim, na hora, falei assim, e eu quero também, Cleusa, que você dê o seu testemunho, né? Porque você, melhor do que ninguém, vai poder falar com propriedade sobre as mães que vivem, né? Que tem um filho especial, que vive, né, e sabe tudo o que acontece dos bastidores ou fora dos bastidores, que sofre junto, que luta por essa causa, que corre atrás dos objetivos quando eles são cancelados através dos benefícios, né, nas leis é muito bonitinho, mas infelizmente na vida, no dia a dia não é fácil. Chegar lá no final de ano, levar um presentinho para um aluno da PAI é tão fácil, né? Mas você passar ali os 365 dias, ver o que acontece, a dura realidade daqueles alunos e dos profissionais que ali convivem, que ali trabalham, já é outra situação. Então, e principalmente você falar da sua vida, de algo que é muito pessoal, como você falou, compartilhou conosco, emocionou, acredito que muitas pessoas, assim como a mim, né, a nossa equipe, a nossa produção, o nosso presidente Wallace Clay, que por mais que ele conheça você, a sua história, a história de outros, é impossível não se emocionar. Então, obrigada, de coração, gratidão por você ter compartilhado essa história e dado uma lição de vida, uma chacoalhada nessa manhã de quinta-feira para todos nós. Eu que agradeço, Poliana, quero agradecer a toda a equipe aqui da rádio, né, pelo convite que você me fez. E eu queria deixar duas coisas. Uma das coisas que eu aprendi, e é uma frase que eu criei, é que eu sou os pés da minha filha que não anda, eu sou a boca da minha filha que não fala, cabe a mim lutar pelos seus direitos. Essa frase eu criei naquele dia em que minha filha participou naquele palco lá. Eu disse essa frase lá no palco naquele dia e eu levo para minha vida. E eu tenho isso na minha cabeça que ela não anda, então eu sou os pés dela, eu tenho que levar ela aonde ela deve estar. E outra coisa que eu aprendi foi com uma mãe de um autista que eu vi um vídeo e aí ela levava o filho para participar do coral da igreja. Enfim, ela sempre estava levando e as pessoas falavam assim, por que você faz isso se ele não fala? Se ele não vai cantar, ele não vai fazer isso. Sabe qual foi a resposta dela? E é uma frase que eu estou levando para a minha vida, para a vida da minha filha. Ela disse assim, eu quero que meu filho esteja lá quando o milagre acontecer. E isso não aconteceu com a minha filha? Se ela não estivesse naquele palco aquele dia, o milagre não teria acontecido. Então ela estava lá e o milagre aconteceu dela se socializar com as pessoas. Então eu não vou deixar de levar minha filha aonde for preciso levar, nas festas, nos lugares sociais, na praça, nos brinquedos, aonde for que a possibilidade dela ir, eu nunca vou deixar de levar. Tanto que eu levo ela nos acampamentos, ela dorme em barraca, já tivemos em Manaus, já tivemos em Rolê de Moura, já tivemos em Brasilândia, em Migrantinópolis, em vários lugares, acampando, ela dorme em barraca, ela toma banho de rio, toma banho de caneco, come o que tiver que comer lá, entendeu? Participa de tudo, porque para ela é algo muito, muito especial, ela se sente parte da família, da sociedade, né? Ela não se sente excluída. E todo mundo ajuda quando a gente sai. Os desbravadores, que ela faz parte dos desbravadores,
ajudam, empurra a cadeira, brinca com ela, sabe? Então, a gente tem que, como é que eu posso dizer? Colocar nossos filhos onde eles têm que estar. Independente dos outros serem preconceituosos ou não, e a gente tem que estar com eles sempre, né? Que bom, Cleusa, que todos os pais pensem assim como você, né? Que lutem pelos direitos, né? Que levem seus filhos, que tratem seus filhos assim como você, porque não é todos os pais que fazem isso, né? E você é um exemplo. Um exemplo. Deve ter pais até que têm vergonha dos filhos, né? Sim, e você é um exemplo, uma desbravadora, né? Uma pessoa que abriu caminhos, né? E que deve levar esse exemplo aí para muitas outras pessoas. Parabéns a você. Obrigada. E agora, suas considerações finais, nosso presidente, e a mensagem que você deixa para os pais, para os alunos, para os profissionais, para os telespectadores, Rudinei, para os internautas, e deixa aí o espaço para a gente fechar o podcast de hoje. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, falando sobre a PAI, falando sobre uma instituição que merece, né, merece o reconhecimento. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe da PAI, né, todos os professores, toda a equipe de funcionários, né, que fornecem esse trabalho, que fazem acontecer de fato, né, a toda a equipe que ajuda no leilão, os voluntários, a diretoria, né, porque a gente precisa de todos vocês, tá? E, em especial, a toda a população de Alta Floresta, que vem abraçando cada vez mais, reconhecendo o que é a PAI, né? E, acima disso, agradecer a Deus que nos possibilitou estar aqui, estar trabalhando e estar fazendo esse trabalho por todos os nossos alunos. Obrigado. Eu que agradeço, presidente Wallace Clay Pimenta, da instituição da PAI de Alta Floresta do Oeste, também a Cleusa Tolotti, a nossa convidada de hoje, representando a mãe, né, de uma aluna da PAI. Obrigada a você que nos acompanhou até o presente momento na Rádio 104 FM ao vivo, e também para você que está assistindo esta matéria na íntegra no site Floresta Notícias. Semana que vem a gente volta com mais uma edição no podcast aqui do seu Comunidade Ativa na Rádio 104 FM. Direção geral Joslene Dia, assessoria Cleusa Tolotti, produção Rudinei Balcheiro, a apresentação Poliana Martins, a sua amiga de hoje, amanhã e sempre.